Você já percebeu como uma emoção pode mudar completamente o rumo do nosso dia, de uma decisão ou até de relacionamentos? Mas e se eu te disser que a mudança de vida que a gente está procurando precisasse passar pela regulação de emoção, ao invés de só ficarmos reagindo às emoções? Fica comigo até o final desse vídeo, porque entender isso pode ajudar você a permear melhor pelos seus pensamentos, pelas suas reações e até entender melhor como você está criando a sua vida. Hoje, nós vamos entender como as nossas emoções influenciam nas decisões e nos nossos comportamentos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e aqui nós falamos sobre leis universais como lei da atração, expansão da consciência e autoconhecimento. Eu sempre estou falando aqui com você que as emoções são muito importantes, que você precisa estar alinhado, né? Pensamento e emoção precisam estar alinhados. Não adianta você estar pensando uma coisa e estar sentindo outra. Precisa ter uma congruência entre essas duas coisas para você poder criar a realidade dos seus sonhos. Certo? Certo, nós sabemos disso. Mas e aí? Como que a gente faz para surfar as ondas da emoção? Porque nós temos que concordar que as emoções são como ondas, não é? Nós sentimos ela e em muitos momentos nós não sabemos controlá-las, né? Controlar elas. Então, assim, é muito importante esse controle de emoção, porque isso nos torna pessoas com inteligência emocional. Pessoas com inteligência emocional conseguem percorrer melhor pela vida e conseguem utilizar a lei da atração de uma melhor maneira, de uma maneira mais otimizada. Ok? Porque as emoções boas e emoções ruins, pensamentos bons, pensamentos ruins, criam da mesma forma, como eu sempre estou falando aqui para você. Só que quando você tem consciência, você se torna o observador da sua realidade, você pode escolher a forma e aonde você vai focar, como você vai conduzir, o que você vai preferir, né? Para você dar aí para sua mente poder focalizar para você. Como eu sempre estou falando aqui, nosso sistema de ativação reticular. O que você foca, você vai mandar como um comando para ele, dizendo, é isso que eu prefiro, é isso que eu quero que seja dominante. Então, se você foca demais nos pensamentos negativos, nas emoções negativas, vai ser isso que você vai estar dizendo para a sua mente. Olha, mente, é isso que eu prefiro. Então, a gente tem esse desafio de passar pelas emoções ruins, não ficar nelas, ver o que essas emoções ruins estão nos comunicando e poder fazer uma mudança e fazer uma escolha, ok? É fácil, é simples, mas não é fácil, né? Vamos lá. As emoções influenciam as nossas decisões. Tenho aqui algumas anotações, a gente vai discorrendo a respeito delas no decorrer do vídeo, tá? As decisões, na sua maioria, elas não são racionais, elas são mais emocionais. Começa a reparar no seu dia, até no marketing, gente, se vocês começarem a reparar no marketing em si, é tudo emoção. Começa a reparar, depois você me fala. Mas se a gente não tiver consciência disso, nós reagimos no impulso. Se a gente não tiver consciência de que a maioria das nossas decisões são emocionais, a gente age no impulso. Para poder mudar isso, a gente tem que ser consciente. Você já está entendendo isso aqui. Vai pegando. Você já está se tornando consciente de que suas decisões, na sua maioria, são emocionais. Então agora você já tem um ponto de partida aí, ok? Reagir no automático mantém os mesmos padrões. Então, se a maioria das nossas decisões são emocionais, se a gente continua a reagir no automático e só alimentar pensamentos negativos, emoções negativas, o que vai acontecer? Você vai começar a reagir no automático. E se você reage no automático em cima de padrões que você não gosta, nós vamos continuar mantendo o mesmo padrão, o padrão que você não gosta. Você está entendendo? Por que você precisa olhar para suas emoções? Porque senão você vai continuar criando a mesma coisa insatisfatória. Por exemplo, se hoje você está vivendo uma vida que você não gosta, se você não olhar para isso, não começar a ter consciência disso, você vai criar mais disso, porque como eu sempre estou falando aqui, nós somos co-criadores de realidades.
E nós estamos co-criando a todo momento. A pessoa sendo consciente disso ou não, ela está co-criando. A diferença de quem está consciente é que ela percebe que entre o impulso e a ação tem a consciência e ela consegue escolher. E quando você está consciente entre o impulso e a reação, você pode quebrar padrões. E se você quebra padrões, você pode criar uma realidade diferente. Então, é necessário sair do automático. Observar as emoções para poder quebrar o padrão e não ficar criando mais do que você não quer. Ok? Isso é muito importante. Importantíssimo demais. E quando a gente regula as nossas emoções, a gente quebra o padrão de estar repetindo os mesmos comportamentos, os mesmos conflitos, as mesmas frustrações sem perceber. Então a gente quebra esse padrão. Porque se você não quebra, você vai repetir as mesmas frustrações, os mesmos comportamentos, os mesmos conflitos e vai virar uma bola de neve. Então, quando a gente quebra o padrão automático, a gente sai de todo esse ciclo negativo e a gente pode começar a criar uma nova realidade. Ok? A consciência emocional muda a nossa forma de viver. Observar as nossas emoções antes de reagir cria um espaço de escolha mais consciente e alinhadas a quem a gente quer ser. Foi o que eu acabei de falar, está reforçando o que eu acabei de falar. Observar as nossas emoções antes de agir cria um espaço para escolhas mais conscientes. Se por acaso você está num impulso de raiva, num impulso de uma emoção que está te deixando para baixo, depressivo, ansioso, que está baixando a sua frequência, se você olha para isso, você tem a oportunidade de escolher diferente. Porque se você continuar nessa vibração, você vai criar mais disso. E aí, o que eu acabei de falar, você não encerra o ciclo, você vai criar mais do mesmo. Agora, quando você começa a observar, antes de reagir, você entra em consciência. E essa consciência emocional, ela vai mudar a forma de você viver, porque isso vai fazer você criar uma nova realidade. E a partir da criação dessa nova realidade, você começa a experienciar outras coisas na sua vida. Só que precisa ter essa consciência. Você precisa olhar para as suas emoções. As emoções, elas têm uma mensagem para te trazer. Você não é as suas emoções. Nós não somos as nossas emoções. Nós só sentimos as nossas emoções. E a gente tem que aprender a sentir a emoção, entender a mensagem que ela está dizendo e deixar ela passar. A emoção precisa te atravessar. Ela não pode ficar em você, ela tem que te atravessar. E quando você entra em consciência, você pode escolher emoções mais alinhadas com o que você quer criar na sua vida. Então é muito importante. Quero falar mais disso aqui no canal, porque a consciência emocional, a regulação emocional é o que vai comandar a sua frequência. Você está entendendo a gravidade disso? É muito importante. Para você criar a vida que você quer, você precisa saber ter essa regulação emocional, essa consciência emocional para poder manipular corretamente as leis universais. Ok? Então você precisa ter essa consciência emocional entre o impulso e a reação para poder escolher diferente e criar diferente. Ok? Por fim, quando aprendemos a compreender as nossas emoções, começamos a transformar a forma como vivemos. Por quê? Porque você passa a fazer escolhas diferentes a partir da observação das suas emoções. Ok? Você não é a sua emoção. A sua emoção só é uma mensageira. Ok? Você é a consciência que observa e sente a emoção. Ok? Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, espero muito do fundo do meu coração. Um grande abraço e até o próximo vídeo.